Eles disseram a Sarafina os ruídos no túmulo Blackwood eram apenas o vento. Eles mentiram. Na hierarquia oculta da matilha presa de prata omegas, são lixo descartável para ser usado e descartado. Mas quando uma brincadeira cruel força Sarafina a quebrar o selo em um túmulo fechado por 200 anos, ela não encontra um esqueleto. Ela encontra um homem, um rei que foi enterrado vivo por uma traição que ele não cometeu. E a primeira coisa que ele cheira é ela. A matilha pensou que enviaram uma omega para sua morte. Em vez disso, eles apenas acordaram seu próprio carrasco. Esta é a história da omega e o rei selado. A chuva no Oregon não lavou as coisas limpas, apenas deixou a lama mais profunda. Sarafina limpou uma mistura de graxa e sujeira de sua bochecha, tremendo enquanto o vento congelante chicoteava sua fina ou larga jaqueta jeans. Ela tinha 22 anos, mas aos olhos da matilha presa de prata, ela era menos que uma criança. Ela era uma omega, uma loba sem mudança, sem cheiro e sem futuro. Continue se movendo, lixo. O grito veio de trás dela, acompanhado pelo baque pesado de botas de combate. Era Salom, o beta da matilha, um homem que apreciava seu trabalho demais. Ao lado dele caminhava Jessica, o atual brinquedo favorito da Alpha, rolando em seu iPhone, a luz azul iluminando sua expressão entediada e cruel. Salom, já chegamos? Jessica choramingou, sem olhar para cima. Minhas botas estão sendo arruinadas. Alpha Gavin disse que você apenas tinha que despejá-la no perímetro. Gavin disse o perímetro antigo, Jess. Salome grunhiu, empurrando Sarafina para a frente. Ela tropeçou seus tênis gastos, escorregando nas agulhas de pinheiro molhadas, e caiu com força sobre as mãos e joelhos. Sarafina mordeu o lábio para evitar gritar. Ela sabia melhor. Lágrimas apenas os excitavam. Esta manhã ela havia cometido o erro de derrubar uma bandeja de taças de champanhe durante o anúncio de noivado do Alpha Gavin. Um noivado com uma mulher de uma matilha vizinha em Washington. Foi um acidente. Alguém a tinha feito tropeçar. Mas Gavin não se importava com acidentes. Ele se importava com sua imagem. Sua ordem tinha sido rápida e fria. Tire-a da minha vista. Leve-a para as ruínas de Blackwood. Deixe-a lá pela noite. Se ela sobreviver ao frio, ela pode voltar para esfregar os vasos sanitários. As ruínas de Blackwood eram proibidas. Todo filhote em Oak Haven conhecia as lendas. 200 anos atrás, uma guerra tinha rasgado o Pacífico Noroeste. A linhagem alfa original tinha sido purificada por uma coalizão de traidores, e as ruínas eram tudo o que restava da propriedade do velho rei. Dizia-se ser assombrada, terra amaldiçoada onde nenhum lobo poderia se transformar. Levante-se! Salomão latiu, chutando a sola do sapato de Sarafina. Ela se levantou às pressas. Salê, por favor, ela sussurrou sua voz. Está congelando. Eu não tenho um lobo para me manter aquecida. Eu vou morrer aqui fora. Salome se ergueu sobre ela, seus olhos piscando âmbar. Esse é o ponto, Sara. Você é um desperdício de recursos. Gavin é apenas polido demais para matar você mesmo. Eles alcançaram a beira de um desfiladeiro. Abaixo, envoltos em névoa e era espessa e crescida, jaziam os remanescentes de uma estrutura de pedra. Parecia a entrada para um mausoléu meio enterrado por um deslizamento de terra que deve ter acontecido décadas atrás. Para baixo você, Jessica disse, finalmente guardando seu telefone. Ela sorriu maliciosamente. Feliz acampamento, Ômega. Com um empurrão violento repentino, Salom enviou Sarafina rolando pela encosta. Ela rolou seu corpo batendo contra raízes e pedras até atingir o fundo com um baque nauseante. O ar deixou seus pulmões. Ela jazia na lama, ofegante, olhando para o céu cinzento enquanto a silhueta de Salom e Jessica se viravam e se afastavam. Ela estava sozinha. Horas passaram. A temperatura caiu drasticamente. Sarafina se arrastou em direção à estrutura de pedra, buscando o abrigo do vento cortante. Seu tornozelo estava latejando, levemente torcido, e sua jaqueta estava encharcada.
A entrada para as ruínas estava bloqueada por uma laje maciça de ferro e carvalho apodrecida pela idade, mas ainda anormalmente resistente. Cipós tão grossos quanto o braço de um homem estrangulavam a porta, cobertos de espinhos que pareciam pregos enferrujados. Apenas minha sorte, ela murmurou, seus dentes batendo incontrolavelmente. Até as ruínas estão trancadas. Ela se encolheu contra a porta de ferro, tentando se fazer o menor possível. Ela fechou os olhos pensando em seus pais. Eles haviam morrido em um acidente de carro na I-5, quando ela era uma criança, deixando-a à mercê da matilha. Ela nunca havia conhecido calor. Ela nunca havia conhecido segurança. Talvez seja melhor se eu apenas dormir, ela pensou, a sonolência perigosa da hipotermia se instalando. Apenas dormir e não acordar. Enquanto ela se movia, tentando puxar os joelhos para o peito, sua mão roçou nos cipós cobrindo o centro da porta. Um espinho maciço afiado como um bisturi cortou sua palma. Ah! Ela sibilou, puxando a mão para trás. Sangue brilhante e vermelho brotou instantaneamente. Ela instintivamente pressionou a mão contra o ferro frio da porta para se firmar, deixando um borrão de sangue fresco no metal. Ótimo! Ela sussurrou, lágrimas finalmente escorrendo. Agora estou sangrando. Bem fundo dentro da pedra, algo clicou. Não era um som mecânico. Soou como um coração pesado batendo uma vez. Tum! Sarafina congelou. Ela puxou a mão para longe. O sangue que ela havia deixado na porta não pingou. Sibilou. O ferro pareceu bebê-lo. O líquido vermelho desaparecendo nos poros do metal. Um zumbido baixo começou a vibrar pelo chão, sacudindo os seixos ao redor de seus pés. Os cipós que haviam estrangulado a porta por séculos murcharam de repente, tornando-se cinzas e desintegrando-se em pó em questão de segundos. Sarafina recuou, esquecendo a dor em seu tornozelo. O quê? O que é isso? A pesada laje de ferro gemeu. Poeira jorrou das rachaduras enquanto a porta começava a se abrir para dentro, lutando contra o atrito de 200 anos. Um cheiro jorrou da escuridão. Não o cheiro de podridão ou morte, mas algo mais. Cheirava a cedro, ozônio e sangue metálico antigo. Era o cheiro mais aterrorizante e inebriante que Sarafina já havia encontrado. Atingiu seu sistema nervoso como uma injeção de adrenalina, forçando seu lobo, o lobo que lhe disseram que ela não tinha, a choramingar bem dentro de sua alma. A porta estava aberta. Um vazio negro. Sarafina sabia que deveria correr. Ela deveria rastejar de volta para aquele desfiladeiro e arriscar-se com o frio. Mas um puxão, magnético e inegável, puxou seu umbigo. Venha! Não era uma palavra falada. Era um comando sentido na medula de seus ossos. Tremendo, ela se levantou e mancou para a escuridão. O ar dentro do túmulo era seco e estranhamente quente, um contraste gritante com a tempestade de Oregon lá fora. Sarafina usou a lanterna em seu telefone Samsung rachado. Ela o havia escondido em seu sutiã para que Salom não o encontrasse para perfurar a escuridão. Não era uma pequena cripta. Era uma sala do trono. Pilares de pedra esculpidos com lobos de guerra se estendiam até um teto abobadado. Banners esfarrapados pendiam das paredes, os sigilos desbotados além do reconhecimento. Mas os olhos de Sarafina foram atraídos para o centro da sala. Ali, em um estrado elevado acima do chão, sentava um trono feito de obsidiana. E no trono sentava um homem. Ele não era um esqueleto, ele não era um cadáver. Ele estava perfeitamente preservado como se estivesse meramente dormindo. Ele era enorme, seus ombros largos preenchendo o assento de pedra. Ele vestia roupas de uma era diferente, um casaco pesado de gola alta de lã escura com botões de prata, botas de couro até os joelhos e uma camisa que um dia fora branca, mas agora estava amarelada com a idade. Seu cabelo era longo, escuro como a asa de um corvo,
caindo solto sobre seu rosto. Suas mãos repousavam nos braços do trono, grandes e poderosas, mas envoltas em correntes que brilhavam com uma fraca luz roxa. Quais correntes? Sarafina parou a 10 pés de distância, seu coração martelando contra suas costelas como um pássaro preso. Olá, ela sussurrou. O silêncio que se seguiu foi pesado, sufocante. Então as correntes em seus pulsos brilharam. A luz roxa ficou vermelha. Então se estilhaçou. O homem inalou. Era um som áspero e aterrorizante, como um homem se afogando quebrando a superfície da água. Seu peito arfava, o tecido de seu casaco esticando. Sarafina recuou, deixando cair o telefone. A luz girou pelo chão, lançando sombras caóticas. A cabeça do homem se ergueu. Seus olhos se abriram. Eles não eram apenas olhos de lobo. Eles eram poças de ouro derretido queimando com uma raiva que parecia quente o suficiente para derreter as paredes de pedra. Ele olhou para ela. Por um momento, o tempo parou. Sarafina sentiu-se exposta, esfolada por aquele olhar. Ele a examinou de seus tênis enlameados a seu rosto aterrorizado. Ele cheirou o ar, suas narinas se dilatando. Você, ele ofegou. Sua voz era profunda, sem uso, soando como pedras rangendo. Você tem a chave. Sarafina não conseguia falar. Ela balançou a cabeça. O homem agarrou os braços do trono e se impulsionou. O movimento era rígido, abrupto, mas terrivelmente poderoso. Ele se levantou em sua altura total. Ele devia ter quase se dizendo 98. Ele se ergueu sobre o estrado. Ele deu um passo para baixo, depois outro. 200 anos, ele murmurou, olhando para suas próprias mãos. 200 anos de escuridão. Ele olhou de volta para ela. Que ano é, garota? 20? 24? Sarafina gaguejou. 2024. O homem fechou os olhos brevemente, um olhar de pura agonia cruzando suas feições aristocráticas e afiadas. 1824, ele sussurrou. Eles roubaram 2 séculos. Ele abriu os olhos novamente, o ouro girando com vermelho. Ele deu um passo em direção a ela. A aura predatória que emanava dele era imensa. Forçou Sarafina a se ajoelhar. Isso não era apenas um alfa. Isso era algo antigo, um prime. Quem abriu meu túmulo? Ele exigiu, pairando sobre ela. Qual da linhagem do traidor finalmente veio terminar o trabalho? Eu não sou ninguém. Sarafina chorou, cobrindo a cabeça. Eu sou apenas Sarafina. Eu sou uma Omega. Eu não quis. Eu cortei minha mão. O homem fez uma pausa. Ele se inclinou, agarrando o queixo dela com uma mão áspera, forçando-a a olhar para ele. Sua pele era calejada e quente. Ele cheirou o pescoço dela, inalando profundamente bem onde sua glândula de cheiro deveria estar. Ele congelou. Omega! Ele rosnou um murmúrio baixo em seu peito que vibrou por seu corpo. Você não é uma Omega. Antes que ela pudesse perguntar o que ele queria dizer, um barulho ecoou da entrada do túmulo. Vozes, lanternas, feixes cortaram a escuridão. Eu estou te dizendo, eu ouvi um barulho aqui embaixo. Veio a voz de Salomé. Se aquele pequeno rato encontrou um jeito de se esconder, Gavin vai me matar. Apenas verifique a caverna e vamos. Está congelando, Jessica reclamou. Sarafina entrou em pânico. Eles voltaram. Ela sussurrou seus olhos arregalados de terror. Por favor, você tem que se esconder. Eles vão te matar. O homem, o rei, olhou para a entrada, então de volta para Sarafina. Um sorriso sombrio e cruel se espalhou pelo seu rosto. Não era um sorriso de bondade. Era o sorriso de um predador que acabara de ser servido. Me matar, ele riu sombriamente. Criança, eu sou Valerius Blackwood. Eu sou a primeira garra, e não como há 200 anos. Salomé e Jessica viraram a esquina, suas lanternas pousando no par. Que inferno! Salom gritou, levando a mão para a arma em seu quadril. Uma Glock de emissão padrão.
Quem é aquele? Valérios ficou na frente de Sarafina, protegendo-a completamente. Ele olhou para a arma confuso por uma fração de segundo, então desdenhoso. Novos brinquedos, Valíria disse, sua voz ecoando nas paredes. Mesmo cheiro covarde. Mãos no ar. Salom gritou, mirando a arma. Eu disse mãos no ar. Valerius não levantou as mãos. Ele deu um passo à frente. Salomão me atirou. Bang! O tiro foi ensurdecedor no espaço fechado. Sarafina gritou. A bala atingiu Valíria em cheio no peito. Ele cambaleou meio passo para trás, olhando para o buraco em seu casaco de lã. Ele tocou a ferida e então levou o dedo ensanguentado à boca e provou. A ferida começou a se fechar diante de seus olhos, a pele se unindo com um som úmido de estalo. Valírias olhou para cima, seus olhos agora totalmente carmesim. Minha vez. Ele se moveu mais rápido do que os olhos de Sarafina podiam acompanhar. Um segundo ele estava na frente dela. No próximo ele era um borrão de escuridão. Salom nem teve tempo de gritar. Valerius o atingiu, agarrando o Beta pela garganta e levantando-o no ar com uma mão como se ele não pesasse nada. Quem é seu alfa? Valerius rugiu, apertando. Gavin. Salom engasgou, arranhando o aperto de ferro. Gavin. Valerius provou o nome como veneno. Diga a Gavin que o proprietário voltou e estou despejando todo mundo. Com um arremesso casual, Valerius jogou Salom a 30 pés de distância pela sala. O Beta atingiu um pilar de pedra com um estalo de osso quebrando e deslizou para o chão inconsciente. Jéssica ficou congelada, seu telefone escorregando de sua mão. Ela olhou para Valerius, sua boca aberta em horror. Corra! Valíria sussurrou. Jéssica não precisou que lhe dissessem 2 vezes. Ela se virou e correu para fora do túmulo, gritando na noite. Valerius virou-se para Sarafina. O vermelho desvaneceu de seus olhos, voltando ao dourado. Ele estendeu uma mão para ela. Levante-se, Sarafina. Ele disse, sua voz mais suave agora, mas ainda imperiosa. Temos trabalho a fazer. Sarafina olhou para a mão dele. A mão de um monstro, a mão de um salvador. Ela estendeu a mão e a pegou. Para onde estamos indo? Ela perguntou, sua voz tremendo. Valerius puxou-a para seus pés, puxando-a perto o suficiente para que ela pudesse sentir o calor irradiando dele. Para encontrar este Gavin, Valerias disse, e para retomar meu mundo. A chuva havia parado, deixando a floresta de Oregon pingando e silenciosa, exceto pelo ranger da cascalho sob seus pés. Valerius caminhou com a graça de um predador, apesar da rigidez de 2 séculos que deveria tê-lo aleijado. Ele não parecia sentir o frio, embora a temperatura estivesse pairando perto do congelamento. Sarafina, no entanto, estava tremendo violentamente. Sua adrenalina estava diminuindo, substituída pela dor latejante em seu tornozelo e o vento cortante passando por seu jeans molhado. Você está tremendo, Valerius observou sem olhar para ela. Estou congelando, Sarafina tagarelou, e estou aterrorizada. Você acabou de jogar o Beta da nossa matilha em um pilar de pedra. Ele sobreviveu, Valíria disse desdenhosamente. Se eu o quisesse morto, sua cabeça estaria separada de seus ombros. Eu o deixei como um aviso. Eles chegaram ao topo do desfiladeiro onde Salom havia estacionado seu veículo. Era uma massiva Ford F-150 Raptor elevada, toda preta, com vidros fumê. O motor ainda estava em marcha lenta, os faróis cortando a névoa. Valíria parou abruptamente, olhando para o caminhão, seus olhos dourados semicerrados. Que feitiçaria é essa? Uma carruagem de ferro que respira fumaça. Sarafina piscou momentaneamente, esquecendo o medo. É um caminhão, é um Ford, é como viajamos. Valerius aproximou-se cautelosamente, passando a mão pelo capô. Sem cavalos, sem vapor, apenas metal e ruído.
Ele olhou para ela. Você pode comandar esta besta? Eu posso dirigi-lo. Sim, Sarafina disse, mancando em direção ao lado do motorista. Salom deve ter deixado a chave dentro. Ela subiu no banco do motorista. O interior cheirava a fumaça de cigarro velha de Salom, Old Spice e o cheiro metálico de bebidas energéticas. Ela encontrou uma garrafa de água no porta-copos e bebeu-a desesperadamente. Valarius abriu a porta do passageiro. Ele não se sentou. Ele se agachou no banco de couro, parecendo desconfortável e contido. Ele tocou a tela do painel, que estava exibindo um mapa via Apple CarPlay. Um mapa que brilha, ele murmurou. O mundo mudou muito. Coloque seu cinto de segurança, Sarafina disse instintivamente. Então percebeu que estava ordenando um rei alfa de 200 anos. Ela estremeceu. Eu quero dizer por segurança. Valérius ignorou o cinto. Ele voltou seu olhar para ela no espaço confinado da cabine. Seu cheiro era um cedro avassalador, chuva e poder bruto. Fez os pelos dos braços de Sarafina se arrepiarem. Diga-me, Sarafina, ele disse, sua voz baixa. Por que você é uma omega? Sarafina apertou o volante, seus nós dos dedos embranquecendo. Ela engatou a caminhonete. Eu nasci assim, eu não consigo mudar. Eu não consigo sentir cheiros como os outros. Eu sou fraca. Mentiras. Valarius rosnou. Ela olhou para ele assustada. O quê? Eu cheirei seu sangue na porta do túmulo. Era poderoso o suficiente para quebrar um selo de sangue tecido pelas bruxas da lua crescente. Valarius explicou, observando as árvores passarem embaçadas enquanto eles navegavam pela sinuosa estrada de extração de madeira. E o sangue de Omega é fino. O seu é rico, antigo. Ele estendeu a mão, pairando sobre o ombro dela. Pare a carruagem. Não podemos parar. Salom vai acordar. E pare. O comando atingiu a cabine como um golpe físico. Sarafina pisou nos freios. O caminhão derrapou no cascalho, parando perto de um marco de milha. Valarius desabotoou o cinto de segurança dela e se inclinou. Mostre-me seu pescoço. Tremendo, Sarafina inclinou a cabeça, expondo o lado do pescoço onde uma marca de acasalamento deveria estar. Não havia nada lá além de pele pálida. Valarius roçou o polegar em seu ponto de pulso. Ele fechou os olhos, concentrando-se, assim como pensei. Ele pressionou o polegar com força. Sarafina ofegou de dor. Você está me machucando. Eu não estou machucando você. Eu estou revelando você. Ele sussurrou. Sob seu polegar, um padrão de treliça preta tênue apareceu em sua pele como uma teia de aranha feita de tinta. Pulsou por um segundo, então desvaneceu-se de volta à invisibilidade. Uma maldição de ligação, Valérius disse, sua voz escorrendo raiva venenosa. Alguém não queria que você mudasse, Sarafina. Eles trancaram seu lobo com magia negra quando você era uma criança. Você não é uma omega. Você é uma ameaça que eles neutralizaram. Sarafina olhou para ele, seu mundo girando em seu eixo. O quê? Quem faria isso? Essa é a questão, Valíria disse, recostando-se em seu assento. O traidor que me selou tinha uma família. Os Blackwood foram caçados. Você, minha querida, pode ser uma das últimas pontas soltas que eles esqueceram de cortar. Ele apontou para o para-brisa. Dirija. Leve-me a este Gavin. Tenho um desejo súbito de me apresentar à gerência atual. Enquanto Sarafina dirigia de volta para a estrada pavimentada, em direção às luzes de Oak Haven, Valírias observava o mundo que passava. Eles passaram por um McDonald's com seus arcos dourados brilhando na névoa. Eles adoram um M dourado agora. Valarius perguntou secamente. É fast food, Sarafina disse, sua mente correndo com sua revelação. Eu não sou uma omega. Comida deveria ser caçada, não rápida, ele resmungou. Mas primeiro festejamos a vingança. A casa da matilha presa de prata não era uma casa. Era uma propriedade extensa aninhada nas colinas, modelada após uma fortaleza moderna. A arquitetura era toda vidro, aço e concreto,
gritando riqueza e poder. Essa noite, a entrada estava forrada com carros de luxo, Mercedes G-Wagons, Porsche Cayennes e sedãs elegantes. A matilha estava celebrando. Dentro do salão principal, lustres de cristal lançavam um brilho quente sobre os membros de elite da matilha. Garçons circulavam com bandejas de aperitivos e o ar estava preenchido com o cheiro de perfume caro e carne assada. Na cabeceira da sala, em uma plataforma elevada, estava o Alpha Gavin. Ele era bonito de uma forma genérica e polida, cabelo loiro puxado para trás, vestindo um smoking Armani sob medida. Ao lado dele estava sua noiva, Lídia, uma morena alta da Matilha do Norte. Gavin ergueu uma taça de Dom Perignon. À união, Gavin berrou sua voz amplificada pelo microfone. A matilha presa de prata, permanecendo a mais forte do estado. Nós purificamos os fracos. Nós fortalecemos nossas fronteiras. E essa noite, nós garantimos nosso futuro. Para Gavin, a multidão rugiu de volta, erguendo suas taças. Alguém se opõe a esta união? Gavin perguntou brincando, uma pergunta cerimonial padrão. Ele riu. Claro que não. Estrondo. As portas duplas no final do corredor não apenas abriram. Elas explodiram para dentro. Estilhaços de carvalho e vidro choveram sobre os convidados mais próximos. A música parou instantaneamente. A multidão virou-se, suspiros ondulando pela sala. De pé na porta arruinada estava Sarafina. Ela parecia um desastre. Cabelo jeans manchado de lama, selvagem e molhado, hematomas em seu rosto. Mas ela não estava se encolhendo. Ela estava de pé e atrás dela estava o pesadelo. Valerius pisou sobre os escombros. Ele havia abandonado seu casaco esfarrapado no caminhão. Agora ele usava uma camiseta preta justa que Salom havia guardado em sua mochila de ginástica, que esticava perigosamente contra o peito e os braços de Valarius. Ele parecia um brigador dos poços do inferno. Seu cabelo comprido molhado, seus olhos dourados, examinando a sala com intensidade aterrorizante. Eu me oponho, Valíria disse. Ele não gritou. Ele não usou um microfone, mas sua voz carregou para todos os cantos da sala, vibrando nos peitos de cada lobo presente. Gavin abaixou seu copo, seu sorriso desaparecendo. Quem diabos é você? Como você passou pela segurança? Sua segurança está dormindo, Valíria disse, caminhando pelo corredor central. A multidão abriu caminho para ele instintivamente. Os lobos sentindo uma aura alfa tão potente que os fez sentir as pernas fracas. Eles faltavam disciplina. Eu os ensinei um pouco. Sarafina! Gavin zombou, avistando a garota. Eu disse a Salom para te descartar. Por que você está aqui trazendo cães vadios para minha festa? Valerius parou a 6 metros do palco. Ele olhou para Gavin, então para o banner pendurado acima do palco, uma cabeça de lobo estilizada. Você ostenta o sigilo da presa de prata, Valírias disse calmamente, mas você tem o fedor de um necrófago. Mate-o, Gavin ordenou. 3 dos executores da matilha, homens maciços, se transformaram parcialmente em suas formas de lobo, lançaram-se da multidão. Eles eram a guarda de elite da matilha, assassinos treinados. Valírias nem sequer se transformou. Ele pegou o primeiro executor pela garganta no ar. O impacto soando como um tiro. Com um movimento fluido, ele esmagou o homem contra os ladrilhos do chão, rachando a pedra. O segundo executor balançou um punho com garras. Valerius abaixou-se, agarrou o braço do homem e torceu. Estalo! O executor uivou. Valarius o girou e o atirou contra o terceiro atacante, enviando ambos colidindo contra uma mesa de torres de champanhe. Vidro estilhaçado por toda parte. Levou 5 segundos. 3 elites estavam caídos. Valarius sacudiu as mãos. Ele olhou para Gavin. É o melhor que você tem? Gavin estava tremendo agora. Ele podia sentir a pressão. Era como se a gravidade tivesse aumentado 10 vezes. Quem é você? Valarius subiu as escadas para o palco. Lídia, a noiva,
recuou aterrorizada, seu lobo choramingando em submissão. Valérios parou a centímetros de Gavin. Ele era uma cabeça mais alto que o alfa atual. Eu sou quem construiu esta casa. Valérios sussurrou, sua voz como placas tectônicas moendo. Eu sou Valarius Blackwood e você está sentado na minha cadeira. Um suspiro percorreu os membros mais velhos da multidão. O mito? Um ancião sussurrou. O rei selado. Os olhos de Gavin se arregalaram. Isso é um conto de fadas. Você está mentindo. Gavin, impulsionado pelo pânico e ego, mudou. Suas roupas se rasgaram enquanto ele se transformava em um grande lobo cinzento. Ele rosnou e se lançou sobre a garganta de Valírias. Foi um erro fatal. Valarius rugiu. Não era um grito humano. Era uma liberação de energia alfa bruta. Ajoelhem-se. O comando atingiu a sala como uma onda de choque nuclear. Todas as janelas do grande salão se estilhaçaram. Cada lobo na sala. Centenas deles caíram no chão. Eles não escolheram. Seus corpos obedeceram ao comando do Prime. Até os humanos. Os garçons caíram de joelhos, dominados pelo peso puro da autoridade. Gavin, no meio do salto, foi arremessado para fora do ar. Ele atingiu o chão do palco com força, forçado de bruços. Ele choramingou, lutando para se levantar, mas seus membros não funcionavam. Seu lobo reconheceu seu mestre, mesmo que sua mente humana não. Valarius estava sozinho, o único em pé em uma sala de centenas. Ele olhou para o lobo cinzento, choramingando que era Gavin. Valérius colocou uma bota pesada no pescoço de Gavin, prendendo-o ao chão. Ele olhou para a multidão ajoelhada. A hierarquia foi redefinida. Valérius anunciou, seus olhos dourados em chamas. A presa de prata está cega e enferrujada há muito tempo. Estou aqui para afiá-la. Ele virou a cabeça para o fundo da sala onde Sarafina estava lá atordoada perto da entrada. Sarafina, ele chamou. Venha aqui. A multidão se abriu de joelhos, criando um caminho para a Omega. Sarafina caminhou para a frente, seu coração batendo forte. Ela subiu as escadas. Valérius pegou a mão dela, puxando-a para o centro do palco ao lado do Alfa preso. Olhem para ela! Valius comandou a matilha. Vocês a chamaram de lixo. Vocês a chamaram de Omega. Ele olhou para a noiva de Gavin, Lídia, que estava tremendo no chão. Você vem aqui! Lídia rastejou para a frente aterrorizada. Você sabe por que ela não consegue mudar? Valérius perguntou, sua voz enganosamente calma. Você sabe por que a presa de prata ficou fraca? Ele rasgou a manga da jaqueta jeans de Sarafina, expondo o braço dela. Ele traçou uma linha de poder em sua pele. E pela primeira vez, sob a aura intensa do rei, a teia negra da maldição tornou-se visível para todos na sala. Brilhava com uma luz verde necrótica doentia. Feitiçaria. Um ancião ofegou do chão. Magia negra. Alguém a amarrou? Valíria rosnou, porque eles sabiam que se ela acendesse, ela seria mais forte que todos vocês. Ele olhou para Gavin. Seu pai te disse, Gavin. Ele te disse que para manter o poder, ele tinha que amaldiçoar uma criança. Valérius levantou a bota do pescoço de Gavin. Mude agora! Gavin voltou à forma humana, nu e tremendo, encolhido em uma bola. Eu não sabia. Ele soluçou. Meu pai. Ele disse que ela era um erro. Ela não é um erro. Valérius disse. Ela é a chave. Valérius virou-se para Sarafina. Vai doer. Ele a alertou suavemente. O que vai? Sarafina sussurrou. Quebrá-lo. Antes que ela pudesse reagir, Valérius a mordeu. Ele cravou suas presas no ponto de reivindicação em seu pescoço, mas ele não a reivindicou como companheira. Ainda não. Ele injetou seu veneno, seu antigo e potente sangue alfa, diretamente em seu sistema. Sarafina gritou, suas costas arqueadas. A teia negra em sua pele brilhou em verde intenso, então se estilhaçou como vidro. Uma onda de choque de energia branca pura explodiu do corpo de Sarafina,
empurrando Valérios um passo para trás. Ossos estalaram e se remodelaram. Sarafina caiu de mãos e joelhos. Sua pele ondulou. Pelos brancos como neve e cintilantes como diamantes irromperam. Em segundos, a Omega se foi. Em seu lugar estava uma loba branca. Não qualquer loba. Ela era enorme, quase tão grande quanto Valerios, com olhos de violeta penetrante. Uma lunar, uma verdadeira luna. A matilha ofegou. Uma loba branca não havia nascido em 500 anos. Valíria sorriu, limpando uma mancha de sangue de seu lábio. Olá, linda. Ele sussurrou. O silêncio no grande salão era absoluto. O único som era a respiração pesada da massiva loba branca, em pé no centro do palco, seus olhos violetas movendo-se freneticamente pela sala. Sarafina estava se afogando em sobrecarga sensorial. Por 22 anos, seu mundo havia sido silenciado. Cheiros opacos, sons fracos. Agora tudo estava no volume máximo. Ela podia ouvir o batimento cardíaco do garçom, escondido atrás do bar. Ela podia sentir o cheiro do suor de medo de 300 lobos. Ela podia ver as partículas de poeira dançando no holofote. Ela rosnou um som que vibrou pelas tábuas do chão, fazendo os membros da matilha ajoelhados estremecerem. Ela não sabia como controlar este corpo. Era muito forte, muito selvagem, fácil. Uma voz profunda resmungou. Valíria se colocou na frente dela, bloqueando sua visão da multidão aterrorizada. Ele não estremeceu com suas presas à mostra. Ele abaixou a cabeça, expondo o pescoço, o sinal máximo de confiança de um alfa. Olhe para mim, Sarafina. Ele ordenou suavemente. Você não é um monstro. Você é uma rainha. A loba branca piscou. O fogo violeta em seus olhos diminuiu ligeiramente enquanto ela se concentrava nele. Seu cheiro, cedro antigo e sangue, era a única coisa que a ancorava na realidade. Isso acalmou o instinto selvagem de destruir a sala. Valarius estendeu a mão e colocou-a em sua enorme cabeça peluda. Mude de volta. Imagine sua forma humana. Imagine sua pele. Puxe-a sobre você como um cobertor. Ela choramingou, seu corpo tremendo. Parecia que seus ossos eram fogo líquido, mas ela se concentrou na voz dele. Lentamente o pelo branco recuou. As patas enormes encolheram. O focinho retraiu. Em momentos, Sarafina era humana novamente, caindo no chão frio do palco, nua e ofegando por ar. Sua pele estava corada, vapor subindo de seu corpo para o ar frio. Antes que os olhos da matilha pudessem vagar, Valérius arrancou sua camiseta preta, deixando seu torso musculoso e cicatrizado nu, e a jogou sobre ela. Era enorme nela, cobrindo-a como um vestido. Ele a pegou em seus braços, estilo nupcial. Ela se sentiu leve como uma pena contra o peito dele. Salom! Valarius latiu sem olhar para trás. Salom, que havia recuperado a consciência e voltado para a casa da matilha bem a tempo de ver a transformação, subiu as escadas, parecendo um fantasma. Sim, meu senhor, Talon gaguejou. Limpe este quarto. Valérius ordenou, seus olhos de aço frio. Tranque Gavin na masmorra. Se ele falar, corte sua língua e reúna os anciãos. Quero-os no escritório do Alfa em 10 minutos. Sim, Alfa, Salom disse, curvando-se tão baixo que seu nariz quase tocou o chão. Valarius carregou Sarafina pela multidão. Enquanto ele passava, os lobos abaixavam suas cabeças para o chão, expondo seus pescoços. Eles não estavam apenas se submetendo a ele mais. Eles estavam se submetendo a ela. A loba branca era uma lenda, uma criatura de profecia que traria equilíbrio à ordem natural. E eles a haviam tratado como lixo. O medo da retribuição era palpável no ar. Valírias abriu as portas duplas do escritório do Alfa, uma sala luxuosa decorada com móveis de mogno e cadeiras de couro. Ele colocou Sarafina suavemente em um sofá de veludo. Beba, ele disse, derramando um copo de líquido âmbar de um decantador de cristal na mesa. Sarafina pegou o copo com as mãos trêmulas.
Ela deu um gole e tossiu. Whisky, o Malen 25, Valarius observou, cheirando a garrafa. Pelo menos este Gavin tinha bom gosto em bebidas, se nada mais. Ele sentou-se na pesada mesa de carvalho, olhando para ela. Como você se sente? Como se eu tivesse sido atingida por um raio. Sarafina sussurrou. Ela olhou para as mãos. Suas unhas estavam mais fortes, mais afiadas. A dor constante em suas articulações por dormir no frio havia sumido. Ela se sentiu poderosa. Porque eu fiquei branca. Ninguém é branco. Porque você é da linhagem lunar, Valíria disse gravemente. As bruxas que te ligaram sabiam disso. Um lobo regular nasce da biologia. Um lobo branco nasce da magia. Você é um conduto, Sarafina. A porta rangeu. 3 homens idosos e uma mulher entraram arrastando os pés. Os anciãos da matilha. Eles pareciam aterrorizados, agarrando suas bengalas. Feche a porta, Valarius comandou. Eles obedeceram. 200 anos atrás, Valérius começou sua voz baixa e perigosa. Eu fui traído pelo meu beta Marcos. Ele convidou as bruxas da lua crescente para minha casa. Elas envenenaram meu vinho, me prenderam em prata e cinzas e me selaram naquele túmulo. Ele se levantou e caminhou em direção aos anciãos. Eles encolheram. Eu vejo o rosto de Marcos em você. Valérius apontou para o homem mais velho. Você é neto dele, não é? O ancião, um homem chamado Ancião Thomas, caiu de joelhos. Misericórdia, rei Valérius. Nós não sabíamos. Nós seguimos os livros de história. Eles disseram que você era um tirano, um demônio. A história é escrita pelos vencedores. Valária cuspiu. E o que os livros de história disseram sobre ela? Ele apontou para Sarafina. Nada. A mulher anciã Marta gritou. Juramos que quando os pais dela morreram, o pai de Gavin, o antigo Alfa, nos disse que ela era amaldiçoada. Ele disse que ela era sangue ruim. Ele trouxe uma mulher, uma consultora, para colocar a ligação nela. Uma consultora? Valarius estreitou os olhos. Nomeia. Nós nunca soubemos o nome dela. Marta chorou. Ela usava vermelho. Ela dirigia um sedã Mercedes preto. Ela vinha uma vez por ano para renovar a marca no pescoço da garota. Sarafina ofegou. A doutora? Eu pensei que ela era uma doutora. Eles me disseram que eu estava doente. Eles disseram que eu precisava de injeções para minha deficiência. O rosto de Valarius escureceu com uma raiva que fez a temperatura da sala cair. Eles estavam injetando em você Wolfsbane e feitiços de supressão por 20 anos. Ele virou-se para a janela, olhando para a floresta escura. Isso não é apenas uma disputa de matilha. Esta é uma guerra que nunca terminou. As bruxas da Crescente ainda estão aqui, e elas têm cultivado esta matilha por recursos. Ele voltou-se para Sarafina. O selo no meu túmulo foi quebrado pelo seu sangue. Isso significa que as bruxas sabem que estou acordado. O alarme foi disparado. O que fazemos? Sarafina perguntou, segurando o copo de uísque. Valíria sorriu um sorriso predatório afiado. Nós paramos de nos esconder. Vamos convidá-los para jantar. Na manhã seguinte, a propriedade de Oak Haven estava irreconhecível. Sob o comando de Valerius, a atmosfera preguiçosa e hedonista do reinado de Gavin se foi. Foi substituída por precisão militar. Lobos estavam realizando exercícios de perímetro ao amanhecer. O sistema de segurança de alta tecnologia, uma complexa rede de câmeras de anel e sensores de movimento, estava sendo auditado pelos especialistas em tecnologia da matilha. Sarafina estava em frente ao espelho de corpo inteiro na suíte principal do Alfa. Ela usava roupas que Valírias havia ordenado a Salom para buscar na mais fina boutique da cidade. Calças cargo pretas, botas de combate e um suéter de cachemir justo que escondia a marca de mordida cicatrizando em seu pescoço. Ela parecia diferente. Sua pele estava brilhando. Seu cabelo, antes quebradiço e castanho, agora era espesso e tinha um estranho brilho prateado.
Ela parecia uma predadora. Você olha como se não se reconhecesse, Valérios disse. Ele estava parado na soleira da porta, apoiado no batente. Ele havia se arrumado, raspado o cabelo, amarrado em um nó severo, vestindo uma camisa cinza carvão que enfatizava a largura de seus ombros. Ele parecia a cada centímetro um rei. Eu não, Sarafina admitiu. Ontem eu estava esfregando vasos sanitários. Hoje eu sou isso. Você é a Luna, Valérios corrigiu. Se você aceita o título ou não, o lobo dentro de você o exige. Ele se aproximou e lhe entregou um smartphone, o mais recente iPhone 15 Pro Max. Seu aparelho antigo estava rachado, ele disse. Salom diz que este é o melhor. Eu não entendo porque ele precisa de 3 olhos na parte de trás, mas me disseram que tira fotos excelentes. Sarafina sorriu um sorriso genuíno e caloroso. Obrigada, Valérios. Não me agradeça ainda, ele disse, sua expressão endurecendo. Temos um problema. Ele a levou para baixo até a sala de guerra. Um grande mapa digital do território estava exibido em uma tela. Salom e o chefe de segurança estavam esperando. Interceptamos uma chamada, Salom disse, parecendo nervoso. Chegou na linha privada de Gavin 1 hora atrás. Rastreamos o sinal. Quem era? Sarafina perguntou. Não era uma bruxa, Valérios disse. Era um homem, um humano. Salom apertou um botão. A gravação tocou nos alto-falantes. Gavin, aqui é Sterling. Meus sensores no local de Blackwood ativaram tremores, picos de energia. Se você tem brincado com coisas que não entende, nosso acordo está cancelado. Estou enviando uma equipe de limpeza. Tenha a garota pronta para transporte. A equipe de extração chega ao meio-dia. A voz era suave, arrogante e inegavelmente corporativa. Sterling, Sarafina franziu a testa. Victor Sterling, o bilionário. Quem é este homem? Valérios perguntou. Ele é o CEO da Sterling Biotech. Sarafina explicou, sua mente correndo. Eles são uma enorme empresa farmacêutica em Seattle. Eles praticamente possuem o Estado. Por que ele me quer? Porque, Valéria disse, juntando as peças, magia é apenas ciência que ainda não foi explicada. Se ele está trabalhando com as bruxas, ele provavelmente está usando sangue de lobisomem para sintetizar drogas, imortalidade, força, cura. Valíria bateu o punho na mesa. Eles estavam te vendendo, Sarafina. Você não era apenas uma omega suprimida. Você era gado. A percepção deixou Sarafina doente. As injeções que ela recebeu não estavam apenas colocando magia. Estavam tirando sangue. Ele disse meio-dia. Valérios verificou o relógio de pé vintage no canto. Isso é em 20 minutos. Uma equipe de limpeza, Salome disse, verificando sua pistola. Isso significa mercenários. Deixe-os vir, Valérios disse calmamente. Abra os portões. Abra-os, Saloma arregalou os olhos. Totalmente abertos, Valérios comandou. Quero que eles dirijam direto até a porta da frente. Sarafina e eu os cumprimentaremos. 20 minutos depois, um comboio de 4 SUVs blindados pretos com logotipos da Sterling Biotech nas portas subiu à entrada. Eles contornaram os portões abertos e pararam bruscamente em frente à casa principal. 12 homens saltaram. Eles não eram bandidos típicos. Eles usavam equipamento tático, capacetes balísticos e carregavam rifles de assalto de nível militar carregados com balas de prata. O líder, um homem com uma cicatriz no rosto, avançou. Ele viu Sarafina parada nos degraus da varanda. Ao lado dela estava Valérios, casualmente relaxando em uma cadeira de vime, tomando café de uma delicada xícara de porcelana. Alvo adquirido, o líder disse em seu rádio. Ele olhou para Valérios. Afaste-se, grandão. Isso não te diz respeito. Valérios tomou um gole de café. Você está invadindo propriedade privada. No meu tempo, isso era punível com enforcamento. Os tempos mudaram, o líder zombou. Ele ergueu seu rifle. Agarre a garota.
Sarafina, Valérios disse suavemente, sem se mover de sua cadeira. Você gostaria de fazer as honras? Sarafina olhou para os homens armados. Um dia atrás, ela teria desmaiado. Hoje, seu lobo estava andando dentro de seu peito, ansioso para se esticar. Eu? Ela perguntou. Você é a Luna, Valeria disse, seus olhos dourados encontrando os dela. Proteja seu lar. Sarafina fechou os olhos. Ela sentiu o poder da loba branca surgir. Ela não se transformou totalmente. Valírias a havia ensinado a transformação parcial naquela manhã. Seus olhos se abriram abruptamente, brilhando violeta, suas unhas alongadas em garras afiadas como navalhas. O líder hesitou. O quê? Sarafina se moveu. Ela era um borrão de velocidade. Ela não matou. Ela não estava pronta para isso. Mas ela foi brutal. Ela bateu no cano do primeiro rifle para o lado, entortando o aço como se fosse um canudo. Com a outra mão, ela empurrou o líder no peito. Ele voou para trás, chocando-se contra o para-brisa do SUV líder, quebrando o vidro reforçado. Abram fogo! Alguém gritou. Balas choveram em sua direção. Sarafina estremeceu, mas Valírias estava lá. Ele não estava mais relaxado. Ele estava na frente dela, movendo-se tão rápido que parecia teletransportar. Ele pegou uma bala de prata no ar com a mão nua. Salários rosnou, largando o projétil amassado. Faz cócegas. Ele rugiu e a onda sonora atingiu os mercenários como uma parede física. Seus tímpanos explodiram. Eles largaram suas armas, agarrando suas cabeças, gritando de agonia. Valérios desceu os degraus. Ele pegou o rádio do colete do líder gemendo. Ele apertou o botão de transmissão. Victor Sterling, Valérios falou no rádio. Houve silêncio do outro lado, então uma voz calma e composta. Quem é? Este é o homem que acabou de quebrar seus brinquedos, Valérios disse. Meu nome é Valérius Blackwood. Eu sou o Rei Alpha, e você tem algo meu. Eu não tenho nada seu, Sterling respondeu, suando entediado. Você tem minha paciência, Valérius disse. E ela acabou de esgotar. Estou indo atrás de você, Victor. Comece a correr. Ele esmagou o rádio em sua mão até que fosse faíscas e pó plástico. Ele se virou para Sarafina, que estava respirando pesadamente, suas garras retraindo. Ela parecia exultantemente viva. Muito bem, Valérius disse, limpando uma mancha de sujeira de sua bochecha. O que agora? Sarafina perguntou, seu coração disparado não de medo, mas da emoção da luta. Vamos para Seattle, Valérius disse, olhando para o horizonte. Vamos fazer uma visita a um bilionário. Mas primeiro ele se ajoelhou diante dela ali mesmo na entrada de cascalho, cercado por mercenários gemendo. Eu preciso da sua força, Sarafina. Eu estive dormindo por muito tempo. Meu poder é grande, mas é instável. Eu preciso de uma âncora. Ele olhou para ela, seus olhos vulneráveis. Eu preciso da minha companheira. Sarafina engasgou. Você tem certeza que eu era lixo ontem? Você era um diamante coberto de lama, Valíria disse. Deixe-me polir você. Ele se levantou e a puxou para perto. O beijo não foi gentil. Foi uma colisão de duas almas que haviam sido perdidas por séculos. Tinha gosto de café, perigo e destino. Enquanto seus lábios se encontravam, uma luz dourada irrompeu ao redor deles, brilhante o suficiente para ofuscar o sol. O laço foi selado. O rei tinha sua rainha, e a guerra acabara de começar. A viagem para Seattle levou 3 horas, mas para Sarafina parecia que uma vida inteira havia passado entre as florestas de Oregon e o horizonte de aço da cidade. Eles não pegaram o caminhão de salame. Eles pegaram o SUV blindado em que os mercenários haviam chegado. Um Cadillac Escalade preto fosco com vidro à prova de balas. Valérius dirigiu. Aconteceu que operar um veículo não era difícil para um homem que uma vez havia dominado a guerra a cavalo. Ele tratava o pedal do acelerador como um esporão e o volante como rédeas.
Ele dirigia com uma precisão aterrorizante e agressiva, tecendo-se pelo tráfego da I-5. Aquela torre. Sarafina apontou enquanto a Space Needle entrava em vista, ladeada pelos monólitos de vidro ainda mais altos do distrito corporativo. Aquele com o halo azul, essa é a sede da Sterling Biotech. Valérius olhou para a estrutura. Uma catedral de vidro, ele ponderou. Os homens constroem alto quando temem o que está no chão. Eles estacionaram o SUV diretamente na calçada em frente à entrada principal, esmagando uma placa de proibido estacionar. Pedestres com jaquetas North Face e ternos executivos se espalharam, segurando seus telefones para gravar. Valeria saiu, alisando as lapelas de um sobretudo que ele havia tirado do líder mercenário. Ele parecia um assassino de aluguel de um filme noir, perigoso e fora do tempo. Sarafina estava ao lado dele, seus olhos violetas escondidos atrás de um par de óculos de sol Ray-B. Pronta? Valérius perguntou, oferecendo seu braço. Não, Sarafina admitiu, seu coração batendo forte. Mas vamos fazer isso de qualquer maneira. Eles atravessaram as portas giratórias. O saguão era uma vasta extensão de mármore branco e arte abstrata. Guardas de segurança em uniforme cinza imediatamente se moveram para interceptá-los. Senhor, você não pode estacionar aí. Isso é uma propriedade privada. Valérius não quebrou o ritmo. Ele simplesmente inflamou sua aura. Foi uma explosão controlada de dominância alfa, invisível ao olho humano, mas pesada para a alma humana. Os guardas vacilaram seus joelhos, dobrando-se enquanto uma onda de terror inexplicável os invadia. Eles ofegaram por ar, segurando seus peitos, incapazes de falar. Valérius passou por eles até o banco de elevadores. Ele apertou o botão para a cobertura. Andar 90. Sarafina leu o display digital. Santuário privado de Victor Sterling. A viagem de elevador foi silenciosa. Enquanto os números subiam, Sarafina sentiu o vínculo entre ela e Valérius zumbir. Era uma amarração física alimentando sua força. Ela percebeu que não era mais apenas Sarafina a Omega. Ela era Sarafina, a loba branca companheira do primeiro rei. Din. As portas se abriram. Eles não foram recebidos com armas. Foram recebidos com aplausos. Victor Sterling estava na extremidade de um enorme escritório que dava para o Puget Sound. Ele era um homem bonito na casa dos 40, vestindo uma gola rolê e um Rolex Daytona. Ele estava aplaudindo lentamente. Ao lado dele estava uma mulher em um terno de seda vermelho. Ela era elegante, segurando uma taça de vinho, mas seus olhos eram frios, duros como lascas de sílex. O rei retorna. Victor sorriu, embora o sorriso não chegasse aos seus olhos, e ele trouxe sua experiência de estimação. Tenho que dizer, Valérius, para um fóssil, você se adapta rapidamente. Victor Sterling, Valérius disse, sua voz ecoando na grande sala. E ele olhou para a mulher. A bruxa, Elise. A mulher corrigiu, tomando um gole de vinho. Eu sou quem manteve o lobo de sua namoradinha em uma jaula por 20 anos. De nada é a propósito. Sem meu feitiço de ligação, o poder dela a teria queimado viva quando criança. Você a envenenou, Valérius rosnou, dando um passo à frente. Você colheu o sangue dela. Chama-se capitalismo, querido. Elise zombou. Sangue de lobo branco é a chave para a regeneração sintética. Você sabe quanto custa um frasco de soro da juventude Sterling no mercado negro em Dubai? Bilhões. Victor apertou um botão em sua mesa. Foi uma parceria lucrativa, mas agora você é um passivo. E ao contrário de seus ancestrais primitivos, Valírias, por que não usamos espadas? As paredes do escritório se moveram. Painéis se abriram, revelando torres automatizadas montadas com estranhos emissores luminosos. Canhões sônicos, Victor explicou, calibrados para a frequência do sistema nervoso de um lobisomem. Liquefaz seus órgãos internos. Ele apertou o botão. Um grito agudo preencheu a sala. Era agonizante. Sarafina gritou, caindo de joelhos, agarrando as orelhas.
Parecia que seu cérebro estava fervendo. Valírias rugiu, tropeçando seu fator de regeneração, lutando uma batalha perdida contra o ataque sônico. Victor riu, caminhando em direção a eles. Evolução, Sua Majestade. A ciência vence a magia. Elise avançou, sua mão brilhando com fogo verde de bruxa. Eu levarei a garota. Preciso drená-la para compensar a produção perdida. Ela estendeu a mão para Sarafina. Sarafina olhou para cima. Através da dor, através do ruído. Ela viu Valírias lutando para se levantar, seus olhos sangrando lágrimas douradas enquanto ele tentava protegê-la. Ele está morrendo por mim, ela pensou novamente. Algo dentro dela se rompeu. A loba branca não se importava com ondas sônicas. A loba branca era magia encarnada. Não, Sarafina gritou. Ela não mudou. Ela simplesmente deixou ir. Uma explosão de energia branca explodiu de seu corpo. Não era som, era pura força. Ela se expandiu para fora em uma onda de choque. Quando a luz branca atingiu os canhões sônicos, eles não quebraram. Eles se dissolveram. O metal virou pó. As janelas do arranha-céu explodiram, chovendo vidro sobre Seattle. Victor foi arremessado para trás, batendo em sua mesa de mogno. Elise gritou quando a energia branca a atingiu. Seu fogo verde de bruxa foi extinto instantaneamente. Ela caiu, agarrando as mãos, que agora estavam queimadas e com bolhas. O barulho parou. Sarafina se levantou. Seus óculos de sol haviam sumido. Seus olhos brilhavam com tanta intensidade que pareciam duas estrelas. Ela caminhou em direção a Elise. Você me amarrou, Sarafina disse, sua voz soando como um coro de vozes. Você roubou minha vida. Eu te tornei valiosa. Elise cuspiu, tentando rastejar para longe. Eu não sou um produto, Sarafina disse. Ela estendeu a mão e agarrou Elise pela garganta. Ela não apertou. Ela apenas canalizou sua energia. Eu sou a retribuição. Ela empurrou seu poder para a bruxa. Elise gritou enquanto sua magia era arrancada, queimada de suas veias. Em segundos, a mulher elegante envelheceu décadas, sua pele enrugando, seu cabelo ficando branco. Ela desabou, uma velha impotente ofegando no chão. Valius estava ao lado de Sarafina em um instante. Ele olhou para Victor Sterling, que estava procurando uma arma na gaveta de sua mesa. Valério saltou. Ele atravessou os 6 metros em um único salto. Ele pousou na mesa, chutando a arma da mão de Victor. Ele agarrou o bilionário pelas lapelas de sua caragola rolê e o puxou para perto. A ciência é impressionante. Valário sussurrou, suas presas se estendendo. Mas os dentes são atemporais. Espere, Victor implorou, balançando sobre a janela estilhaçada a 90 andares de altura. Eu tenho dinheiro, eu tenho influência, eu posso te dar o mundo. Eu já tenho o mundo, Valírias disse, olhando para a Sarafina, que estava em meio aos destroços, brilhante e magnífica. E eu não preciso de parasitas. Ele não soltou Victor. Isso seria muito rápido. Ele o puxou de volta e o jogou no chão aos pés de Sarafina. Ele é seu, minha rainha, Valíria disse. Determine o destino dele. Sarafina olhou para o homem que havia ordenado sua morte. Ela olhou para a cidade abaixo. Ela respirou fundo, o brilho branco desvanecendo de seus olhos. Não o matamos, ela disse. Valérius levantou uma sobrancelha. Misericórdia, não. Sarafina sorriu friamente. Estratégia. Se ele morre, é um mártir. Se ele vive, ele trabalha para nós. Ela se ajoelhou, agarrando o queixo de Victor. Você gosta de contratos, Victor. Aqui está o novo acordo. Sterling Biotech agora pertence à matilha presa de prata. Você usará seus recursos para proteger nossa espécie, não caçá-los. Você financiará nossas escolas, nossos hospitais e nossas defesas. E se eu recusar? Victor gaguejou. Sarafina se inclinou, seus olhos piscando violeta uma última vez. Então eu deixarei Valirius terminar seu jantar.
Victor engoliu em seco. Ele olhou para o massivo rei antigo, esperando por uma desculpa para atacar. Onde eu assino? Muanque Epílogo. O novo amanhecer. 3 meses depois. A propriedade presa de prata havia sido reconstruída. As paredes estavam mais altas, os portões mais fortes. Mas por dentro a atmosfera havia mudado. Não havia medo. Filhotes brincavam no gramado. Omegas caminhavam com a cabeça erguida, sabendo que estavam protegidos. Sarafina estava na varanda do quarto do Alfa, observando a lua nascer sobre os pinheiros de Oregon. Ela usava um roupão de seda, sua mão repousando sobre o estômago, braços fortes a envolvendo por trás. Valérius descansou o queixo em seu ombro, inalando seu perfume. O conselho de Alfas está chegando amanhã, Valírias murmurou. Eles estão vindo para dobrar o joelho ao Rei Supremo. Deixe-os vir, Sarafina disse, encostando-se nele. Estamos prontos. Você mudou tudo, Sarafina. Valíria disse suavemente. Eu esperei 200 anos na escuridão. Eu teria esperado 1000 mais se soubesse que você era o prêmio. Sarafina virou-se em seus braços, beijando-o. Você não apenas encontrou um companheiro, Valírias. Você encontrou uma parceira. Abaixo deles, no fundo da floresta, um lobo uivou, depois outro, depois 100. Um coro de lealdade à loba branca e ao rei antigo. A Omega se foi. A rainha havia se erguido e o mundo nunca mais seria o mesmo. E essa é a história de Sarafina e Valírias. De uma Omega rejeitada, deixada para congelar na chuva, a rainha loba branca, comandando um império, ela provou que seu verdadeiro valor não é definido por como os outros te tratam, mas pelo poder que você possui por dentro. Victor Sterling pensou que dinheiro poderia comprar magia, e Gavin pensou que crueldade era força. Mas ambos aprenderam da maneira difícil. Você nunca acorda um rei adormecido e você nunca jamais subestime uma Omega. Se você gostou desta história de vingança, romance e justiça, por favor, esmague esse botão de curtir, inscreva-se e acione a notificação do sino.